Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Guilherme Nogueira, estamos aqui para mais uma live do Conexão MTC, o canal de medicina chinesa, a visão de um ocidental em relação a tudo isso. E hoje eu escolhi um tema, na verdade me veio assim, eu estava editando um vídeo de umas duas lives anteriores assim e me veio essa ideia do tema de hoje, né, do não é normal. Porque a gente vê as coisas acontecendo de uma forma bem estranha, bem esquisita, e a gente se acostuma. De alguma forma a gente se acostuma. Hoje mesmo estava batendo um papo assim com o pessoal da família. Né, um ano atrás, pandemia, aquela loucura, a gente estava mó tenso, assim, né? Você ia no mercado, vinha sacolinha, você já vinha com a sacolinha na ponta do dedo, assim, torcendo para nenhum dedo encostar assim no nariz, no olho, em alguma parte do corpo. E agora, depois de um ano, a gente meio que tá achando isso tudo muito normal, vem com a sacola, põe em cima da mesa, não limpa, não borrifa, não faz muito protocolo, muito procedimento de... Né? Talvez algumas pessoas ainda estejam, mas não sei, eu tenho visto, ou ouvido também, pessoas assim darem uma relaxada, ou seja, se tornou normal. Né? Acaba virando real. Exatamente. A gente fica meio preso dentro de uma bolha, de uma nova bolha de realidade. Então, essas questões que consideradas normais para o nosso dia a dia, elas muitas vezes são coisas absurdas, extremamente absurdas, e a gente acaba tocando, né, continua dando continuidade na nossa vida como se isso fosse a coisa mais normal do mundo, tá? Isso tudo acontece quando um grande número de pessoas ou quando essas pessoas ficam expostas durante um período um pouco mais longo sobre a ação dessas informações ou dessas questões que estão acontecendo no nosso dia a dia, na nossa vida. Tá? Então acaba virando uma espécie de patologia da normalidade. A gente fica preso dentro dessa normose, desse estilo de vida considerado normal, dentro de uma loucura, dentro de uma insanidade pura. Tá? Então a normalidade ela depende muito do nosso ponto de vista, do como a gente enxerga as coisas. Tá? Pode se tornar normal? Pô, show de bola, pode se tornar super normal. É exatamente isso, Mayra. Hoje em dia, né, a gente acha até estranho, parece que você está sem roupa, assim, sem a roupa de baixo, né? Parece que você está andando pelado no meio da rua quando você está sem máscara, quando esquece a máscara. Porque virou tão normal que você até olha assim, meio estranho para quem está sem. Muito curioso. As coisas elas vão tomando proporções e vão virando o jogo de uma tal forma que a hora que a gente se percebe já está dentro do esquema, aquilo já está rodando, já está funcionando bonitinho e a gente nem se ligou, nem se tocou. Né? Talvez num primeiro momento teve lá, né, um ajuste, um momento para fazer algumas atualizações, mas enquanto o tempo passa, a gente vai meio que voltando a um padrão normótico, né? O autor ele usa muito esses termos, né? Normose, normótico, essa normalidade patológica do nosso dia a dia, da nossa nova sociedade, né? Dessa sociedade moderna, onde virou normal a gente acabar com o planeta Terra assim, de uma tal forma e a gente nem liga tanto, né? Não percebe. Mesmo antes da pandemia, eu ando de moto, por exemplo, né? Eu sempre, você fica ligado nas notícias, né? A gente fica ligado em estatísticas, né? E as estatísticas, assim, para São Paulo, por exemplo, alguns anos atrás, tá? Isso já faz uns bons anos, é que eu não acompanho mais essas notícias normóticas. Morria por dia 4 pessoas, de 4 a 5 pessoas em acidentes de moto. Olha que loucura. Né? E você anda de moto, de boa.
né? Você vai, eu preciso andar de moto, eu preciso ir para o trabalho, eu preciso me deslocar, eu preciso fazer meu movimento, né? Mas só que aí você fala, meu, e aí, né? Que normalidade é essa que a gente vive, né? Onde morrerem 5 motoqueiros por dia por conta de acidente é normal, né? Isso só na cidade de São Paulo. Só na cidade de São Paulo. Fora milhões de outras questões que acabam se tornando normais, né? Homicídios, assaltos seguidos de morte. Meu, loucura, assim, né? A gente vai vivendo a vida de uma tal forma que se tornou tão normal roubar carro que a gente não cogita a possibilidade de ter um veículo, um carro, uma moto e não ter o seguro, né, contra furto e roubo. Olha que normalidade louca que a gente vive, né? E aí, óbvio, trazendo o tema, né, para nossa querida saúde, bem-estar, paz interior, virou super normal a gente ter um plano de saúde, um convênio médico, né? Quem não tem é louco do ponto de vista social normótico, né? A gente tem esse ponto de vista de que é super normal e que, na verdade, é algo imprescindível, não pode faltar na sua vida um convênio médico, um plano de saúde, que a pessoa que não tem, ela é considerada louca. Ela está fora dos padrões de normalidade, né? A pessoa que não tem o seguro do carro, ela está fora dos padrões de normalidade. Então, olha a que ponto nós chegamos, né, enquanto sociedade, enquanto humanidade, de achar que questões como essa, elas fazem parte do nosso dia a dia e é normal, a gente tem que simplesmente tocar a vida. E se torna normal mesmo, a gente continua vivendo a vida dessa forma, a gente já coloca lá no planejamento anual um valor designado para pôr o seguro no carro, um valor designado mensal para pagar o convênio médico. É uma loucura. A gente vive dentro da loucura e não percebe. A gente está dentro da insanidade pura de vida e não liga para isso. A gente toca a nossa vida, né? E a gente ainda tenta tirar alguma vantagem dessas coisas, do tipo descontos, sei lá, né, promoções, a gente fica ali caçando, uma coisa assim, porque eu preciso desse produto, eu preciso dessa proteção, eu preciso dessa bolha de normalidade, né, e eu preciso de uma bolha bonita, assim, uma bolha que funciona bem, né? Se o seguro for da marca X, pá, o cara vem até em casa ver minha máquina de lavar para ver se está bom ou se está ruim. Então, galera, a gente entrou, né, ao longo desses últimos anos, né, onde a sociedade deu uma evoluída básica, assim, do ponto de vista tecnológico, cresceu demais a população, principalmente em grandes centros, né, e a gente acaba vivendo essa normalidade que é de fato patológica. Vocês já perceberam isso? Né? É que a gente não tem muito tempo para questionar sobre essa normalidade. A gente acaba vivendo e acaba simplesmente tocando a vida. A gente acorda já pensando nisso, né? Eu agora estou um pouco mais afastado de São Paulo, mas acabo indo, né? De vez em quando para lá. Mas eu lembro, assim, lá, quando eu estava morando, você não sai de casa tranquilo, né? Hoje eu moro no interior e eu percebo isso com um pouco mais de clareza, dá pra ver. A gente vê as pessoas andando em cidades pequenas de uma forma totalmente diferente na rua, né? Inclusive os olhares se cruzam, as pessoas se cumprimentam com muito mais frequência. Óbvio que não é todo mundo, nem todo mundo precisa ser o simpático do dia, né? Miss Simpatia, mas existe um certo respeito, uma certa empatia pelas pessoas, né? A gente está dentro de um acordo diferenciado no interior. A gente vê aqui, por exemplo, crianças, né? Eu considero crianças, sei lá, pré-adolescentes hoje, né? Aí de 10, 12 anos, andando na rua sozinho, indo para a escola de bicicleta, super normal, assim, super tranquilo, né?
Então a gente acaba aceitando algumas normalidades dentro de grandes centros que são totalmente distantes de uma vida saudável, de uma vida harmoniosa com o todo, com a própria comunidade em si, com a sociedade que a gente vive. Né? Qualidade de vida, exatamente isso. Então a gente acaba não se percebendo dentro dessa loucura, porque ela está andando em alta velocidade e a gente. É exatamente isso, Lu. A gente entra no piloto automático. É ligado uma chavinha. Num primeiro momento a gente até se assusta. Né? Por exemplo, na pandemia, né? Essa coisa, pá, pandemia, pá, que loucura, não é, fica na dúvida, não sei o quê, aí uns saem, outros não. E aí, de repente, meu, a gente já está no automático, a coisa já está fluindo naturalmente, como se praticamente nada tivesse acontecido, né? Como se a gente simplesmente não aceitasse ou não ligasse mais para as condições do jogo. Né? As regras do jogo mudam de uma certa forma, porque agora o risco de morte ele é mais alto do que anteriormente, mas está tudo bem. Da mesma forma que eu continuei andando de moto, mesmo sabendo que em São Paulo 5 por dia morriam, né? Eu poderia virar parte dessa estatística continuando a andar de moto lá. E foi uma escolha, a gente faz as escolhas. E a hora que a gente faz a escolha, aquilo vira normal, porque eu decidi fazer aquilo, eu escolhi. Né? A gente escolhe transitar, andar por onde a gente quer, sabendo dos riscos. Né? Assim, no primeiro momento a gente sabe, talvez por notícias, né? Talvez por estatísticas dessas coisas que chegam para nós de alguma forma. Depois de um dado momento a gente acaba esquecendo. Né? A gente entra e vai de boa. O tema da live de hoje, né? Não é normal. Ele traz também um certo questionamento do que de fato é normal. Né? Porque a hora que a gente fala que isso não é normal, a gente está se posicionando num lugar em que você considera normal, óbvio. Né? A gente se posiciona dentro de um local, dentro de uma bolha de realidade, onde eu consiga julgar ou observar as ações e atitudes dos outros ou da minha própria, né? Uma autoobservação. Então a gente se coloca dentro de um lugar que é considerado normal. Isso também é uma normose, é uma patologia da normalidade. Achar que nós estamos dentro de um local normal e os outros estão dentro da insanidade, dentro da loucura. Tá? Então, o primeiro momento da live era justamente esse, é trazer o choque, né? Porque de fato a gente vive uma vida louca, em todos os sentidos, e acha super normal. E aí, a gente, para achar que isso é normal, precisamos nos colocar num lugar de observação, num ponto de observação dessa normalidade. Não é interessante? E aí, quem é normal e quem é o louco da parada? Né? Não existe. Essa é a questão. Nada é normal, mas também nada é louco. Tudo funciona, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, tudo tem uma questão ali por trás que não cabe nenhum tipo de julgamento do tipo, isso sim, isso não. Isso é normal, isso não é normal. É a loucura da normalidade, né? Da gente querer se posicionar ou colocar num local de certinho, né? Do tipo, eu sou super normal e as pessoas não. É bem curioso. E aí a gente precisa provar para as pessoas, aí eu preciso defender a minha tese, né? Para conseguir comprovar para os outros que de fato o que eu estou pensando e o que eu estou entendendo do mundo é o que vale. É a real, assim, não. O meu ponto de vista é o mais verdadeiro possível. E aí eu preciso convencer outra pessoa de entrar nesse lugar também.
né? De alguma forma, assim, se vocês se identificaram no começo, né, quando a gente falou dessa normalidade patológica, que a gente vive um mundo meio maluco, eles falam, putz, é verdade, caramba, a gente nem percebe, a hora que a gente vê já está fazendo, é sinal de que você aceitou o meu ponto de vista, o local que eu sentei aqui para projetar a minha normalidade, aquilo que eu acho que é normal, né, porque não deixa de ser um achismo. Sempre é um achismo, vai ser sempre. Né? Para a gente alcançar esse estado de consciência, não caberia nenhum tipo de julgamento sobre a normalidade, sobre o que é e o que não é normal. Né? A pessoa que acessou um estágio superior da sua consciência, da sua mente, ela não está nem um pouquinho preocupada em dizer para os outros o que é e o que não é. E aí o que acontece hoje? A gente está num mundo extremamente conectado, internet, redes sociais, o tempo todo sendo bombardeado de informações via televisão também, né? Não só da internet, mas existe um bombardeio de informações, de comunicações, cada um defendendo o seu ponto de vista, cada um defendendo a sua forma de ver as coisas, né? Ou seja, trazendo a sua normalidade. A pessoa ela quer, de alguma forma, convencer o maior número de pessoas possíveis de que aquilo que ela está falando é o mais normal, o mais aceitável dentro de um normal e que venha para o meu time, para o time dos normais. Né? Ou você vai escolher ficar no time dos malucos, né? do maluco beleza. Vai ficar no time do Raul Seixas ou vai ficar no time dos normais? Né? É mais ou menos essa a ideia. E cada um vai tentando vender o seu ponto. Né? Vender né, no sentido conceitual, também financeiro, porque muitas pessoas vendem isso em formato de cursos, né, em formato de algum tipo de processo de aprendizado, alguma coisa assim, e a gente acaba entrando. A gente vai para esse lugar. Né? A gente fala, putz, né, o que a pessoa falou, muito legal, achei muito bacana, né? O cara fica milionário em uma semana. Eu também quero. Eu quero entrar dentro desse padrão de normalidade, assim, de todo mundo se tornar milionário, né, num período de 7 dias. Fantástico. Né? Interessante, quem não quer, né? Mas aí a gente se coloca, né, a gente tenta, de alguma forma, se colocar no lugar do outro que está ali falando aquilo, da mesma forma que eu estou aqui vendendo a ideia da saúde integral, a ideia do faça você mesmo, você é capaz, né? A sua saúde está dentro de você, não dependa de um sistema de indústria farmacêutica que vende remédio. Eu vou defender a minha tese aqui, né? De que a gente pode viver uma vida de forma muito mais natural do que se vive hoje em dia. Né? Então, esse é o meu discurso, isso é que eu vendo aqui. Esse é o meu padrão de normalidade. Não quer dizer que é o seu. Né? Eu já vi muitas pessoas falar, Guilherme, você surtou, cara, porque o dia que eu parar de tomar esse remédio, eu morro. Eu morro de dor, eu morro de desconforto, eu não durmo, não menstruo, ou menstruo demais, e por aí vai. Né? A gente pode fazer a lista aqui, vocês podem colocar, eu quero que vocês participem. Manda para mim questões do dia a dia, por exemplo, que a gente acaba precisando de um apoio diário, para executar uma tarefa ou para se manter bem de alguma forma, né? Para se manter em equilíbrio de alguma forma. A gente se apoia nisso diariamente e depois de um período, utilizando esses apoios, ele entra dentro da nossa normalidade e a gente passa a não percebê-lo mais. E aí ele acaba fazendo parte do nosso dia a dia sem a gente perceber. Né? Comecem a olhar para o dia a dia de vocês, o dia a dia de algum interagente, alguém que vocês atendam, que vocês já perceberam que a pessoa está dentro desse padrão e coloca aqui para a gente discutir um pouquinho. Né? Eu, por exemplo,
ele já não está mais passando comigo, mas eu acabei fazendo uma sequência de atendimentos com o interagente. Ele me procurou por uma questão de tendão do polegar. Ele trabalha com computador, é a parte de TI de uma empresa, beleza? E estava lá com o tendão inflamado do polegar. Show! Vamos tratando, vamos cuidando, né? Eu vou perguntando, eu sempre pergunto como é que tá a vida da pessoa, como é que foi a vida da pessoa, para eu chegar em algum lugar do ponto de vista energético, do ponto de vista mental, para entender de onde a pessoa está partindo, para trazer, para eu entender qual que é a normalidade, né? O que essa pessoa entende do que é normal no mundo. Beleza. E aí eu acabei fazendo essa pergunta, porque eu faço praticamente em todos os atendimentos, como que era o sono da pessoa, né? Eu sempre pergunto alimentação, sono, evacuação, digestão, vou perguntando. Aí no sono ele falou, normal, né? Lançou essa, meu sono é normal, assim, eu durmo, eu falei, tá, que hora você dorme, que hora você acorda? Ah, eu durmo tal hora, normalmente eu levanto no meio da noite, faço um xixi, volto pra cama e durmo de novo. Aí eu perguntei, você faz xixi à noite todo dia? Ou toda noite? É, toda noite. Aí eu falei, isso não é normal. Aí ele até regalou o olho, assim, não, eu achei que todo mundo levantasse de noite, ou pelo menos muitas pessoas levantam de noite para fazer xixi, não é normal? Eu falei, não, não é normal. A noite foi feita para dormir. De forma ininterrupta, você tem que dormir a noite inteira. Não importa se você dormiu, sei lá, 4, 5 horas ou se você dormiu 12. Né? À noite, você se propôs para dormir, dorme. Né? Dorme direito. Né? Do começo ao fim. Aí acordou, acordou. Tipo, né? Já vi pessoas que vivem super bem. E aí isso é a normalidade da pessoa. Vivem super bem dormindo 4 horas por dia. De 4 a 5. Se a pessoa está bem de saúde, se ela está disposta, se ela está funcionando tudo direitinho, show de bola. Se não está funcionando tudo direitinho, aí que eu entro dentro da ideia do não é normal. Né? E aí a gente vai fazer algum tipo de procedimento para tentar trazer ali para a pessoa um reequilíbrio desse ponto. Para a gente entender o que está acontecendo, desse normal que virou padrão daquela pessoa, mas só que ela continua vivendo a vida daquele jeito. Né? É super desconfortável, não tá legal, dói, é incômodo, né? Assim, no mínimo é chato acordar no meio da noite para fazer xixi, coisa chata. Né? Não sei vocês, mas eu de vez em quando acontece. Você fala, caraca, né? Raio, eu queria dormir a noite inteira. E aí você percebe, ou que tomou muito líquido no final da noite, né, já perto de dormir. Tudo isso tem que ser visto, né? Às vezes é um hábito. Às vezes o hábito da pessoa tomar muito líquido aí não tem como, a bexiga dá aquela estofada, né, durante a noite. Então, a gente precisa regular algumas questões aí de atividade diária mesmo. Né? Se não for isso, a gente precisa reorganizar, né, esse padrão. Deixa eu ver aqui, alguém colocou, ó, minha irmã sofre com depressão. Já quase perdeu a visão e por conta de interação medicamentosa e a cada crise corre para o hospital e toma mais remédio. Exatamente, que é isso, né? A pessoa ela tá dentro dessa bolha de realidade, dessa bolha de normalidade. A pessoa ela assume, né? Parece que ela assina um contrato assim com a doença ou com a dor, com o desequilíbrio. Eu tenho depressão, tenho tenho tal coisa assim, né? E aí ela se apossa, virou uma posse. Eu tenho isso, é meu. Né? Tive um aluno muito engraçado, assim, ele já era terapeuta, estava fazendo um curso de atualização, assim, né, de revisão, e ele falava assim, ele brincava com as pessoas, é teu mesmo? Você tem aí o contrato? Quero ver. Né? Quero ver, tá no seu nome? Não é seu.
primeira coisa, a gente precisa mostrar para as pessoas que o que elas têm ou o que elas estão manifestando não é uma posse, não é um ter, é estar. A pessoa ela está dentro desse local, ela está em desequilíbrio, ela está dentro dessa dinâmica patológica. É o primeiro passo para a gente conseguir sair dessa normalidade viciosa, desse ciclo vicioso de normalidade. Né? Eu preciso entender que eu estou assim, eu não sou assim, eu posso melhorar. Essa é a questão, eu posso me tornar a melhor versão de mim mesmo, dia a dia, se eu batalhar por isso. Né? Se eu perceber que isso que eu tenho não é nada concreto, é um estado. E esse estado ele pode se transformar de acordo com a minha vontade, de acordo com os meus desejos, com as minhas escolhas. É uma escolha. Né? Já ouviram aquela célebre frase, né? A dor muitas vezes é inevitável, mas sofrer é uma opção, é uma escolha. A pessoa ela escolhe continuar sofrendo. Aquilo eu vi numa palestra também, achei muito legal, assim, né? Vou resumir assim bem rápido. O cara indo pro trabalho, se arrumou, tomou banho, tudo bonitinho, sentou no busão. Aquele busão meio lotado, né? Antigamente, era antes da pandemia essa palestra. E a pessoa ali que estava do lado, assim, já... Né, o café não desceu legal. E o busão balançando, a pessoa dá uma vomitadinha básica, assim, no colo de quem está sentado ali na frente. E aí a pessoa, para se livrar daquilo, abre a bolsa, tem lá um tupperwarezinho, que ela estava levando uma fruta, uma banana, ela tira a banana, pega o tupperware, dá aquela limpada, né? Tampa, tupperwarezinho. Né? E ao invés de descartar, assim, jogar fora, ou sei lá, voltar para casa, entrar numa loja, comprar uma outra roupa, sei lá, entrar num motel, tomar um banho de banheira, sabe assim? Transformar a situação, ela vai para o trabalho, ela continua indo para o trabalho, aí a roupa ela tá um pouquinho suja ainda e o restante do vômito tá ali no Tupperware. E ela chega lá, ela conta para todo mundo. Nossa, olha o que aconteceu, estava no ônibus eu, depois de tomar meu banho cheirosinho, a pessoa vomitou em cima de mim. E aí ela abre o Tupperware. A dor é o cara vomitando. O sofrimento é ele contando ou recontando a história para as pessoas do trabalho. E aí, como se não bastasse, essa pessoa continua com seu tupperwarezinho de vômito, vai para casa, e aí ela chega em casa e conta para a esposa, conta para os filhos. Ó, o que aconteceu? E aí ela vai ressentindo, ela vai voltando para aquele momento, assim, ela vai massacrando. Até que um dia, né, isso acaba virando um padrão normótico. Né? Mas ela está lá, assim, ela não abandonou o acontecido. Vira e mexe, ela volta naquele assunto, vira e mexe, ela ressente aquilo e acha que é super normal. Né? Então, o primeiro passo para a gente sair desse local é entender que muitas vezes as coisas, muitas não, né? Pelo menos para mim, assim, né? As coisas que acontecem com a gente, elas precisavam acontecer da forma que aconteceu. Para mostrar para nós que a gente estava dentro de um padrão normótico, dentro de uma normalidade patológica, né? E que precisava de um chacoalhão, que precisava de um wow. Acorda, acorda, você está revivendo, revisitando esse assunto com tanta frequência que você já nem percebe mais ele, mas você está lá dentro, você está inserido nesses sentimentos. Olha lá, um interagente recente trabalha no banco, não suporta o próprio trabalho. Fora do horário de trabalho faz artesanato e ama, faz com alegria, mas não tem coragem de sair do banco. Aí entra a questão financeira, né, Gé? A estabilidade financeira, salário, é um dos padrões que mais massacram a gente no dia a dia. A gente não percebe.
A gente arruma o baita do emprego, tá lá, né, assim, feliz com o salário só, né, no final do mês, mas um mês inteiro é sofrimento, assim, parece que você tá indo pro tronco tomar chicotada, assim, de tão pesado, de tão denso que é. E aí a gente acaba achando que é normal ter um trabalho chato, acha que é normal ter uma equipe que não é coesa, que não é parceira, acha que é normal as pessoas puxarem o tapete um do outro dentro da empresa, porque parece Big Brother, sabe assim, parece novela, porque na novela tem o cara que traiu, na novela tem o cara que passou a perna no outro, que deu calote. A gente acaba achando que a vida é isso. A gente acaba achando que isso é super normal. E não percebe que está dentro dessa bolha. A gente sofre e acha que está tudo bem, porque está todo mundo sofrendo. Né? Na nossa cabeça está todo mundo dentro desse mesmo local de sofrimento. Quanto vale a pena sofrer? O que eu estou fazendo para mudar isso? São perguntas que a gente tem que fazer diariamente, né, Ju? Diariamente. Porque assim, às vezes algo que é muito gostoso. A gente, caramba, adoro fazer isso, é muito legal, bacana. E aí passou um ano, 2, 3, já não está mais tão legal. Pode ser que aconteça, né? Não está mais tão legal. Por isso que a gente tem que se perguntar e reperguntar. Vale a pena? Né? Tá valendo a pena? Não estou falando vale a pena do ponto de vista financeiro, tá? Se vale a pena do ponto de vista vida. O que eu estou fazendo com a minha vida? Né? E o que eu estou fazendo para transformar, para trazer isso para um outro lugar. Né? Ou para fazer uma transformação maior ainda na nossa vida, uma mudança de carreira, mudança de país, mudança de status social, mudança de, sei lá, casado para descasado, descasado para casado, por aí vai. Né? O que a gente está esperando? Porque a pessoa que está dentro de uma empresa, dentro de um banco, trabalhando e não gosta, é a mesma coisa. Ela já sabe que aquilo não é para ela, que aquele casamento no trabalho não funciona mais e ela não consegue pedir as contas. Ela não consegue romper, não consegue se separar, descasar desse lugar. É muito louco, né? A gente fica refém desse padrão de normalidade. E aí, a gente... se a pessoa ainda trabalha no local, assim, que gera um certo tipo de status, né? Sei lá, social, digamos, né? Roupas, uma pessoa que acaba ganhando um pouco mais de dinheiro. Mais ainda, né? Como que a pessoa vai sair desse lugar, né, se esse lugar proporciona para ela uma visibilidade diferenciada em relação à sociedade que a gente vive? Como que ela vai abrir mão, né, desse status, desse exatamente isso, Sidoca, né? Tem essa questão da cobrança, que é constante, e aí gera pressão. Eu lembro até hoje, né, Sidoca, a gente trabalhava junto lá no Senac, né? Trabalhava porque eu saí, né? E aí, em 2015, que eu decidi, falei, bom, para mim deu, né? Vou pedir demissão, vou fazer meu movimento, eu quero sair, quero fazer outras coisas. Assim, quantas pessoas lá dentro da empresa mesmo, e fora também família, outras pessoas, assim, falou, Guilherme, você tem certeza do que você quer? Né? Você tá tipo o Silvio Santos, assim, né? Na pergunta do milhão, né? Assim, você está certo disso? Né? Porque assim, as pessoas vinham com o olho arregalado, falando, Guilherme, o país está em crise, lá em 2015, né? Imagina se fosse no meio da pandemia. O país está em crise. Né? Senac não paga tão mal assim, né? Aliás, paga bem dentro do mercado. Você tem plano de saúde. Fantástico, né? Lá o plano de saúde da normalidade, né? Você tem plano de saúde, salário pinga fim do mês bonitinho, vale refeição. Que você quer mais o quê, cara? Que você quer ir pra onde? Assim, você surtou.
né? Você enlouqueceu. Quantas vezes eu ouvi isso, assim, né? Você tá louco, colocaram a mão na minha testa, né? O que você tá fazendo? Porque é isso, quando a gente se move num sentido diferente desse padrão que se instalou na sociedade como um todo, e aí você não precisa nem estar aqui no Brasil, pode ser em qualquer lugar do planeta, né? A não ser, sei lá, no Tibete, né? Onde só tem monges, assim, os caras vivem em mosteiro. É outra pegada também. Sempre vai ter esse choque. Porque para as pessoas a pressão é muito grande, né, Sidoca, de você não estar dentro dessa normalidade que se instalou. Dentro desse fluxo que nós entramos constante, né, ao longo de anos, sem perceber. Né? Talvez lá no começo fosse insano, né? Eu lembro até hoje, galera. Não faz muito tempo e vocês vão lembrar também. A gente vivia em São Paulo, eu vivia em São Paulo, né? Nasci em São Paulo, saí de lá no passado. E aí de repente veio uma linha de mercado, de supermercado, que falaram assim: o mercado vai ficar aberto 24 horas. 24 horas, esses caras surtaram, como assim? Um estabelecimento vai funcionar 24 horas por dia, isso é insano, é uma loucura, isso não tem como, é impossível. Quem vai fazer compra de madrugada? Agora é academia, farmácia, mercado. São Paulo vive 24 horas por dia acesa. É uma loucura que lá atrás a gente via como loucura e depois de um tempo, agora a gente fala, meu, que estranho, tá fechado essa hora, cara, tipo 1 hora da manhã, né? A gente acha estranho. A gente vem aqui pro interior, eu vim pro interior, né? Tô morando no interior. Tipo, 7 horas da noite, não tem mais ninguém na rua. Tem uma muvuquinha ali entre 6h30 e 7. Pá, os carros, né? As pessoas, bicicleta. Aquela coisa arada toda que dura em torno de 15 a 20 minutos, a muvuca. Some. Mas ninguém na rua. E aí só os motoboy, né? Que acabam entregando lanche, pizza, alguma coisa assim. Mas, meu, tipo, a galera acabou, assim, a cidade fica escura, né? Muda pra caramba. Mas para quem estava em São Paulo e teve esse primeiro impacto do 24 horas, né? Que loucura, que insano, quem vai, né? Quem vai? Deu 1 ano, você já estava lá no mercado fazendo compra de madrugada. Porque precisava, passava no botequinho ali para comer um salgado. Depois da balada, quem não, né? Vai pra baladinha, volta, né? Tá morrendo de fome. Sempre tem coisa aberta, não importa o horário. Né? São Paulo é, é essa vibe. É a normalidade de São Paulo. Mas só que assim, começa a vir as cobranças do ponto de vista cósmico. Já não é mais uma cobrança social. Porque você trabalhar de noite, aí tem essa coisa do plantão, né? Quem já estava nos hospitais já era algo meio parecido assim, né? Os plantões noturnos, mas não se tinha tanto também. Agora, muita gente trabalha de madrugada, né? A madrugada inteira. E isso acaba virando normal porque é o emprego, é o salário, é aquela coisa arada toda. E aí a saúde começa a cobrar. Aí dói aqui, dói ali, não dorme direito, né? Menstruação, fica uma loucura, dor de cabeça, dor no corpo, no intestino, hora solta, hora prende. E a gente vai tomando o remedinho pertinente àquilo que nós temos para continuar tocando a vida dentro dessa normalidade que se instalou na sociedade e não percebe. A hora que vê, né, a hora que a gente que começa a cair algumas fichas, você já está lá com uma bolsinha com 5, 6 comprimidos de uso diário. Todo dia tomando aquela bateladinha de comprimidinhos,
mais uma vitaminazinha, porque né, hoje em dia um a mais, um a menos, né? Vamos tomar essa vitamina aqui, que tem de A a Z, assim, vitamina para todo lado, e vira um padrão normal. Né? A pessoa ela não se questiona do porquê o corpo está fraco e só toma vitamina. É mais fácil. Ela não se pergunta se a alimentação dela está ok, se está saudável, se tem variação, se ela come, né, de forma variada. Ela não se questiona. É simplesmente, é isso aqui que eu preciso tomar para ficar mais disposto? Show de bola. Me dá 2. Né? Desce 2. Porque é isso, galera. Vira normal. E a pessoa ainda dá aquela risadinha. Né? Red Bull. Fui pro trabalho e tomei assim, café da manhã. Pra ficar bem. Super normal, né? Na hora que a gente vê, assim, é muleta pra todo lado, assim. É muleta fisiológica, é muleta física, é suplemento. Exatamente, a pessoa vem, Guilherme, eu tô tomando suplemento, eu comecei a treinar. Aí falaram pra eu tomar creatina, falaram pra eu tomar aminoácido. Eu falei, meu, sério mesmo, assim. Tudo bem, né? A finura dos braços, assim. Mas, cara, assim, vai comer, né? Vai se alimentar direito, é só isso. Não sobrecarregue o seu organismo, porque os suplementos, eles foram feitos ou para pessoas que estão dentro de um quadro patológico, de desnutrição, de deficiência de algum tipo de substância no corpo, e se ele está dentro de um processo patológico, isso deve ser usado por um tempo, não para sempre. É preciso medidas, é preciso movimento para que a sua vida mude, para que você não precise mais desse suplemento, não precise mais dessas muletas. Inclusive nós, massoterapeutas e acupunturistas, a ideia não é que a pessoa se torne um dependente do nosso trabalho, da nossa profissão. Ela precisa aprender a fazer sozinha. Ela precisa aprender a ter saúde. Ou estar saudável, né? Porque não dá para ter também, né? Não é algo que se compra. O estar saudável é um processo diário que envolve ajustes de hora. O chinês, no livro mais clássico da medicina chinesa, Imperador Amarelo, 4.000 anos atrás, o cara me questiona, né? Um sábio da época. Meu, por que é tão difícil hoje em dia cuidar e tratar das pessoas? Aí o sábio responde, porque antigamente, 4.000 anos atrás, porque antigamente a gente só fazia algumas orientações e as pessoas que faziam essas adaptações na sua vida diária já estavam curadas. Não precisava de nenhuma intervenção externa. A gente só falava para a pessoa assim, falou, ó, descansa, fica uns 7 dias em casa, dorme mais cedo, come tal coisa, né? Mudar um hábito, fazer uma mudança de hábito. Era só isso que era necessário para tratar uma pessoa antigamente. E há 4.000 anos atrás ele já estava questionando o porquê que isso não funcionava mais. Por que a mudança, só a mudança de hábito não funcionava mais? E aí o cara respondeu, porque hoje em dia as pessoas, elas atropelam. Elas querem manter os seus hábitos da forma que estão e continuar saudável. Mesmo esse hábito não sendo. Tapa na nossa cara, porque é isso, né? A gente sabe o que faz mal para nós. Não estou falando que o que faz mal para mim faz mal para você, tá? Não existe uma listinha assim, né? Ah, isso aqui é mal para todo mundo, né? É pessoal, a gente tem que descobrir, né? Temos algumas pistas, né? Via científica, experiências, testes, tecnologia, espiritualidade. Temos várias pistas para ir experimentando o que faz bem para a gente. A hora que a gente percebe isso, se torna uma responsabilidade sua tocar nessa direção, ir em busca, né? E aí fazer a devida alteração desse hábito. Tem alguns que são
desafios gigantescos? Tem. Tem sim. E a gente está aqui para aprender isso também. Faz parte do joguinho ser humano, né? De estar aqui dentro dessa dinâmica ser humano. Exatamente, Mal. O mundo busca cápsulas. Cápsulas para tudo. Injeções, cápsulas. Ou seja, né? Arregaça, né? Toma a caixa de cerveja, come a feijoada sozinho. E aí você toma esse comprimidinho aqui, que vai dar tudo certo. Assim, fica tranquilo, você não vai sofrer por causa disso. Né? Loucura. Mônica Venâncio, aprendemos desde pequenos que temos que trabalhar e estudar para ser alguém na vida. Essa é clássica, né, Mônica? Ser alguém na vida. É muito louco isso, né? É uma cobrança, e isso gera um peso tamanho nas nossas costas que a hora que a gente vê, sabe nem por que está fazendo mais aquilo. E aí a gente compra esses padrões normóticos, né? Esses padrões de normalidade com uma facilidade, porque a gente tem que ser alguém na vida. E para ser alguém na vida, dentro da sociedade, você tem que ter tal coisa, você tem que ganhar X, você tem que casar, você tem que ter 2 filhos, um menino e uma menina, tem que passar as férias em Miami, tem que, sabe assim, casa na praia. Louco, né? E aí você tem que dar presente. Aí agora, se você for olhar no calendário, né? Esses calendários que a gente tem hoje, você fala, hoje é o dia da secretária, tem que dar presente para a secretária. Hoje é o dia da assessorista, agora tem que dar presente para a assessorista. Hoje é o dia da avó, dar presente para a avó. Hoje é dia do amigo, hoje é o dia do filho, hoje é o dia do sobrinho. É muito louco isso, né? A gente acaba entrando nessa vibe, assim, dessa coisa do dar, e aí a hora que você vê, o dinheiro que você ganha lá no seu trabalho não é suficiente para dar tudo que precisa. E aí você precisa ter mais. E aí para ter mais você começa a assumir essas responsabilidades que acabam trazendo esse ter patológico também. Que acaba trazendo esse ter, eu tenho dor nas costas, eu tenho dor de cabeça, eu tenho menstruação dolorida, né? E vai. Exatamente, mas tem que ter e deixar de ser. É muito louco, né? Muito louco. Hoje pergunta interessantíssima, assim, né? Se eu converso sobre esses padrões com a minha filha. Minha filha, ela acabou de completar 6 anos. A gente conversa dentro ali, né, do mundo que a gente consegue chegar ali com ela, mas sim, a gente conversa bastante sobre isso. A gente tenta trazer uma linguagem que ela consiga entender essas ideias, essas dinâmicas de escolhas, de ser. E é muito incrível, né? Porque eu e minha esposa, a gente tem essa pegada, né? A gente estuda, a gente lê livros que falam sobre a vida, né? Dessa coisa do viver um pouco mais leve, de trazer um pouco mais de leveza para a vida. Menos cobrança, menos julgamento. A gente lê, a gente estuda. Não quer dizer que a gente consegue aplicar isso 100% no dia a dia, óbvio. Mas, minha filha estava com 5, agora com 6 anos. A gente vê ela entrando nessas dinâmicas de autocobrança, de desempenho. É muito forte isso que a gente tem em sociedade. Né? Não sei se é uma parcela nossa ainda que não conseguiu trazer essa leveza para a vidinha dela, assim, né? de entender a dinâmica. Mas aí também tem a escola, aí tem a lição, aí quem faz mais rápido, aquela coisa, assim, né? Quem corre mais, quem não sei o quê, quem sobe mais alto, quem pula. A gente entra, a hora que vê, a gente já está entrando nessa ideia da competição, do quem é melhor, né? Do quem faz mais. E aí essa é a armadilha, de achar que nós somos seres competitivos por essência. Né?
E no fim das contas nós somos seres cooperativos. Nós estamos mais para formigas, né, que são animais que vivem em sociedade, elas estão ali trabalhando, mas elas não estão trabalhando por si só. Elas estão trabalhando pelo coletivo, pelo todo, indivisível, né, pelo formigueiro. E aí, quando a gente entra nessa dinâmica da competição, do eu vou me tornar o melhor, eu vou ficar mais rico, ou vou ser o mais rico, o mais forte, o mais rápido, o melhor massoterapeuta, o melhor acupunturista. Aí a gente começa a criar essas armadilhas do tenquê, né? Dessa normalidade que por muitas vezes ela se torna inalcançável. E a gente se frustra, né? Fica irritado porque não alcançou, porque não conseguiu, porque não ficou milionário e assim por diante. Loucura, né? Gente, a ideia da live de hoje era essa. Fora isso, também a ideia da gente olhar mesmo para o nosso dia a dia, para aquilo que a gente está se apoiando diariamente. Eu tomo um remédio diariamente ou semanalmente. Se pergunta o porquê, se pergunta se isso realmente é necessário. O objetivo é esse, a gente começar a viver a nossa vida, encontrar os nossos padrões, as nossas sensações, encontrar aquilo que faz sentido para nós, se adequar, fazer um movimento, né? Muitas vezes sair de um trabalho, entrar no outro, sair de um relacionamento, entrar no outro, ou sair de um relacionamento e ficar sozinho. Tem tanta coisa para a gente experimentar nessa vida. E o norte que a gente precisa ouvir, na verdade, é o nosso próprio corpo, é a nossa própria mente. Se não está legal, se está desconfortável viver a vida que a gente está vivendo, é sinal de que ela está precisando de ajustes, de equilíbrio. Tá bom? Foi um prazer mais uma vez tê-los aqui. Gratidão por todos que passaram, deram curtida, comentaram, show de bola. Curti, foi incrível. Segunda-feira tem mais, tá bom? Beijão no coração de todos, uma ótima semana para todos nós. Fui!